Boa tarde, gente. Pessoal, antes de mais nada, já parabenizar o projeto, tá? Eu conhecia só, pelo jornal. E parabenizar vocês. Pleno domingo aqui, nesse esforço aí monumental. Afinal de contas, domingo é dia de praia, dia de lazer. Estamos aqui hoje para tentar aí passar por mais essa etapa da vida, tá? Gente, eu fiquei com um tema muito importante, beleza? Que é cobrado com certeza no Enem, ok? O tema República, ele sempre é cobrado por conta das temáticas sociais. Ora, que temáticas sociais são essas? Eu estava escutando aqui o Miquiles, e ele falando aí da aula dele anterior, e falando quem tinha poder naquela época, hein? Na aula dele aqui anterior, quem tinha terra, inicialmente, não é isso? O grande proprietário de terra, esse era o poderoso. Então deixa eu fazer uma pergunta bem simples. E hoje? Se a gente for dar uma olhada na história do Brasil, do que vocês já viram até agora, ter terra é sinônimo de poder? Sim ou não? Sim. Gente, é tão importante isso, que nós já começamos a nossa história dividindo este país em 15 lotes de terra. Isso é loucura. Dada 12 pessoas. Cada um daqueles capitães donatários tinha o direito de dar sesmarias. Acredito que vocês conheçam essa palavra também. Mas tudo bem, nessas coisas todas não. Deixa eu dar um exemplo. As sesmarias da família Dávila, no sul da Bahia, é pequena. Ela começa no sul da Bahia e termina no norte do Maranhão. Então, para quem tem uma noção de mapa, você tem uma ideia. Enquanto isso, a minha casa tem 59 metros quadrados. Isso é loucura, gente. O país é construído em cima de terra, em cima da propriedade da terra. Um tem, os demais não têm. Ora, o que vai ocorrer ao longo da nossa história? Lá por volta das metade do século XIX, com o advento e a possibilidade de haver a libertação dos escravos, surge uma lei, a lei de 1850, que diz que acabou o tráfico negreiro. Ora, se vai acabar o tráfico negreiro, lógico que vai entrar poucos escravos no Brasil, e a tendência é que essa libertação viesse a ocorrer um dia. Sabedores disso, o que é que as elites se propõem a fazer? Criam uma lei concomitante, gente, ali, lado a lado. É criado a lei que proíbe o tráfico negreiro e a lei de terras do Brasil. O que é que diz a lei de terras, por favor? Um de cada vez, senão eu não vou entender, pessoal. A lei de terra diz que só vai ter terra quem comprar. Diz-se de passagem, é um preço elevadíssimo. Eu afugento da possibilidade. O negro, porque o negro não recebe salário, já na condição de escravo. E se vai chegar imigrante que vem de uma situação social também complicada, ele também não terá direito à terra. Então eu afasto a possibilidade de negros e de imigrantes ter acesso à terra. Ora, uma das questões que eu tenho certeza que vocês já estudaram, que vai levar ao fim do império, é a questão abolicionista. Por quê? Porque na questão abolicionista, o senhor proprietário de escravo e de terras ficou chateado. Ele ficou chateado porque ele não recebeu uma indenização por ter perdido o escravo. Uma das bases de sustentação do império para de apoiar o reinado de Dom Pedro II. Esse é um dos fatores, com outros dois que vocês também já conhecem, que é a questão religiosa e a questão da Guerra do Paraguai, que vai provocar a queda do império e o início da república, que é o nosso tema de hoje. Por enquanto, eu só preparei o terreno para a aula. Gente, a república no Brasil não mudou muita coisa não, ok? Esta república, ela já começa oligárquica.
É uma oligarquia. Oligóis, poucos, arquia, poder. É o controle do Estado na mão de poucas pessoas. A esta república, ela vai receber o nome já ali na década de 30, 37 mais precisamente. É a chamada República Velha. O termo é pejorativo, está falando mal dela. Porque quem está denominando isso é o pessoal do Estado Novo, ok? Esta República Velha, nós ainda dividimos ela em duas fases. República da Espada, comandada por dois generais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, e logo em seguida o poder chegará à mão dos civis, das oligarquias, no caso, produtoras de café. Duas regiões do país irão ter o monopólio desse poder: São Paulo e Minas Gerais. É tão famosa a política do café com leite. Mas como eu mantenho uma estrutura dessa? Como é que eu vou poder manter só dois estados governando? É criada uma estrutura de poder para isso. É a chamada política dos governadores. A política dos governadores é uma troca de favor que vem da União, passa pelo Estado e chega ao município. A figura mais importante dentro desse contexto é o coronel. Aquele cara lá do sertão, aquele poderoso, pode ser um político, pode ser um fazendeiro, que tem o que eles lá em cima mais querem: o controle do voto. E como é que é feito esse controle de voto? Voto de cabresto, curral eleitoral, troca de favores. Eu vou só para começar, e ainda nem comecei ainda, tá? Recitar aqui uma música, né? Vai ser em forma de poema, me perdoe a minha voz, mas eu ia cantar, né? Mas é melhor não. A música é de Isidoro, ela é cantada por Gilberto Gil. É mais ou menos assim: fui passear na roça, encontrei Madalena, sentada numa pedra comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava. Sua mãe consolava dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é Senhor do Bom Fim. Entra em beco, sai em beco, há um recurso, Madalena. Entra em beco, sai em beco, há uma santa com teu nome. Entra em beco, sai em beco, acende uma vela para não passar fome. Uma pergunta bem simples: Madalena é latifundiária ou ela é pobre? Pobre. Afinal de contas, a pessoa sentada numa pedra comendo farinha seca, se não for pobre, eu não sei o que é. Ela é pobre sim, gente, mas aquele latifúndio, aquela produção agrícola, aquela pecuária, não pertence a ela. Porque o nosso problema aqui, aí eu vou remeter para o nosso Ceará, não é somente seca não, é cerca. É a cerca que separa os que têm dos que não têm. Mas é dada uma solução para Madalena. A mãe de Madalena passa a mão na cabeça dela e diz qual é a solução. Alguém saberia dizer qual é a solução? Ela tem que fazer o quê? Rezar. Rezar para que ela consiga as coisas. Gente, eu sou católico, eu rezo todo dia. Mas se você não trabalhar e não lutar, você não vai conquistar só com reza não. Então veja bem, gente. Não perceberam ainda, mas é dada a segunda solução para Madalena. Valendo um big para quem acertar, gente. Tem ali guardado um refrigerante Jesus, bem geladinho, lá no Maranhão. Qual é a segunda alternativa dada a Madalena? Entra em beco, sai em beco. Há um recurso, Madalena. Entra em beco, sai em beco. Há uma santa com o teu nome. Prostituição, muito bem percebido. É a prostituição. Então essa é a condição que é levado milhares de pessoas, tá? Que não têm condições sociais. Meus amores, após a libertação dos escravos, após a proclamação da República, surge no país um fenômeno chamado bolsões de miséria. O Rio de Janeiro é o local mais emblemático para isso.
Eu gosto muito de assistir o Luciano Huck. Aquele cara é muito engraçado. Eles estão vendendo um projeto que não existe. UPP, Unidade de Política Pacificadora. Unidade de Polícia Pacificadora. E todo sábado ele está lá no programa, né? Bonito, sobe o morro, carioca. Aí vai ajudar uma família. Não, aqui já está pacificado. Mentira, pessoal. Não tem nada de pacificação, não. Gente, acompanha aí, ó, rapidamente, porque o tempo é curto e o assunto é bem grande, tá? A República começa, ela é proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ok? E ele assume o governo provisoriamente. Por que provisório? Porque não tinha Constituição. A Constituição anterior não vale mais, é um governo novo. A Constituição anterior é aquela Constituição de 1824. Ela não cabe mais aqui, tá? Então ele vai governar provisoriamente até ser elaborada uma Constituição. Vamos olhar aqui características dessa Constituição. Fase provisória. Cancelamento de tudo que era resquício do Império. Todas as instituições, todos os cargos do Império, os famosos cargos comissionados, serão eliminados, tá? Vai governar por decreto, já que não tem Constituição, é um decreto-lei. Ele escreve e vira lei, ok? Vai separar a igreja do Estado, afinal de contas o Estado tem que ser laico, é a laicização da República, tá? E isso vai ter uma repercussão lá com Antônio Conselheiro, tá? Ele não gostou dessa ideia, afinal de contas a instituição do casamento civil para ele não foi bom, mas isso não significa dizer que ele fosse contra a República, ok? Bem, vai haver uma grande naturalização, todos os estrangeiros residentes no Brasil irão virar brasileiros a partir de então, tá? E eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. E o que é que diz essa nova Constituição? Vamos lá na frente. O Brasil vai ser uma república federativa. Gente, ele vai ser uma república federativa porque as oligarquias queriam mais autonomia para os estados. No governo imperial havia uma centralização de poder. Lembra do Miquiles falando aqui do absolutismo monárquico? O Brasil vai ser agora uma república federativa, porque as oligarquias querem mais autonomia para os estados, ok? Será dividida em 3 poderes que está aqui até hoje: executivo, legislativo e judiciário, sendo que o legislativo é bicameral. Tem 2 câmaras, a Câmara dos Deputados Federais e a Câmara dos Senadores, ok? Gente, está em negrito, não está à toa não. Se eu estou dizendo que é uma elite latifundiária que está no poder, ela precisa criar um modelo de permanência no poder. E olha como vai ser o voto, gente. O voto vai ser universal, todos poderão votar, mas em que condições? Homens. Exclui-se todas as mulheres do voto. Mulher só vai poder votar em 34, ok? Excluindo-se mulheres menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Quanto por cento é isso? Quase tudo. Eu excluo de uma das coisas que é mais importante hoje, o direito que a gente tem de votar para mudar esse país. Eu tiro grande parcela da sociedade, cara, principalmente no quesito analfabetos. E como piorar mais ainda? O voto é aberto. Isso quer dizer o quê? Eu chego no local de votação e tenho que falar o meu voto. Gente, se a pessoa fala o voto, hoje nós votamos uma Câmara secreta, né? Com aquele papelão bonitinho, você vai lá e vota e ninguém vê seu voto. Você vai, gente, se você chegar no local de votação e alguém oferecer R$ 30 pelo seu voto, o que você vai fazer? Receba, comprou uma pizza e vota no outro candidato, entendeu? Não se vendam, pessoal, estou brincando, mas não se vendam. Mesmo que você diga que vai votar, lá dentro ninguém está vendo o seu voto. Aqui não. Aqui você tem que pronunciar. Então os coronéis faziam o quê? Colocavam ali fora do local de votação um jagunço. Um cara com a pistola, com a espingarda. Colocava capangas a seu serviço para olhar o voto. E se o cara não votar, ele vai levar
porrada. Gente, ele vai apanhar em praça pública. Era muito comum naquela época o cara passar, o cara que vai receber os votos, e você vê ele carregado de gente. Você ainda vê algo muito parecido no sertão, né? Porque ou época boa é eleição no sertão, né? Menino, tem carro para todo canto. Eu vou pro meu sertão ali num local muito desconhecido de vocês, Carnaubinha, tá? Perto de Caridade. E você entra na Carnaubinha, não passa um carro o ano todinho. No dia de eleição passa 50 no mesmo dia. E aí o pessoal tudo passando para cima e para baixo. Ainda é esse controle, né? E aí o pessoal se oferece para levar. É a troca por uma cesta básica, né? É a troca por qualquer outro benefício. E esse voto que nós chamamos voto de cabresto, ele ainda consegue permanecer no poder com muita gente que nem era para estar mais no poder. Tá? Então, o advento do voto aberto é terrível para esse momento. As primeiras eleições serão diretas, quer dizer, as eleições serão diretas, tirando a primeira, tá? A primeira, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vira presidente. Gente, só que o cara não é popular. As medidas que ele toma não são populares, tá? Ele, no poder, ele é autoritário. Ele é tão autoritário que no momento que a Assembleia Nacional Constituinte, quando os deputados tentam limitar o poder dele, simplesmente ele fecha a Assembleia. Então vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma revolta, gente. Está lá o manifesto dos 13 generais. Vai ter uma revolta, tá? No Rio de Janeiro, chamada Revolta da Armada. Os navios de guerra do Brasil irão apontar os canhões para o palácio do governo. O Deodoro renuncia. Assume no lugar dele um cidadão chamado Floriano Peixoto, general também, tá? Só que a diferença do Floriano Peixoto para o Deodoro da Fonseca é o próprio apelido dele. Ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Ele não admite ser contestado. No momento em que ocorre a segunda revolta da Armada, para tentar tirar esse poder absoluto que está se concentrando na mão do Floriano Peixoto, ele reprime a revolta da Armada, diferentemente do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele compra navios no exterior para combater os navios sublevados do Rio de Janeiro. Por isso que ele vira o chamado consolidador da República. É o Marechal de Ferro. Mas o governo dele passa e agora nós começamos os governos civis, tá? E gente, chega o momento agora em que a gente tem que ter em mente do que está no vestibular. O que é cobrado no Enem? Principalmente as questões sociais, tá? Quais são elas? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se morar no Rio de Janeiro, que era a sede do poder, era ruim, eu não tinha acesso a todos os benefícios sociais, até porque os prefeitos do Rio de Janeiro irão fazer reformas urbanas que dão origem às favelas no Rio de Janeiro. Tenta imaginar o que era viver longe do poder. Gente, olha a nossa cidade, olha as cidades do Brasil como um todo. Se você mora na fronteira de uma cidade com a região metropolitana, fica uma problemática, não fica? Está faltando esgoto aqui, quem é a prefeitura tem que resolver, né? A prefeitura de lá. Quanto mais distante do centro do poder, se complica mais. Você vai ver isso no Rio de Janeiro, vai ver isso em São Paulo, em grandes cidades, tá? Então veja bem, havia um problema terrível. Quanto mais distante do Rio de Janeiro, mais complicado. Se lá era ruim, no Ceará era pior. No Piauí era terrível. No Acre, eu não quero nem falar. Tenta imaginar o que era viver longe de tudo isso. Beleza. Então, gente, as revoltas ocorrerão de todas as formas. Eu terei revoltas urbanas, e a gente tem que separar as revoltas, e as revoltas rurais. Eu tenho certeza que algumas aqui vocês conhecem. Revoltas rurais. Canudos, na Bahia, contestado ali na fronteira de Santa Catarina e do Paraná. Ok? Em todo o Nordeste, principalmente na região de Pernambuco, um cidadão fabuloso chamado Lampião. É o chamado banditismo social. Canudos, contestado, Lampião.
Revoltas urbanas, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta da chibata no Rio de Janeiro. Revoltas provocadas por questões sociais, porque as pessoas já não aguentavam mais tanto desmando. As pessoas já não aguentavam estarem à margem da sociedade. Só quem visita, só quem anda, entende o que a gente está falando. Gente, é um absurdo, esse país ainda como um todo, ainda tem muitas mazelas sociais. É muita gente excluída. Se eu estou dizendo que tem mais de 900 favelas no Rio de Janeiro, isso é loucura, pessoal. São 2,5 milhões de pessoas à margem de tudo isso, de saneamento, tá? de um espaço público de qualidade. A gente luta para que a gente mude isso, que a gente construa isso, tá? Acredito que aos poucos a gente vai conseguir.